Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a este que é o 64º episódio do Quase Sem Pauta, podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir e dar risadas. E aí, Lúcia Porto, tudo bem? Tudo bem, Lúcia Matos? Olha que momento simbólico esse, hein? 64, When I'm 64. Vamos botar uma trilha sonora dos Beatles. Olha, que lindo. Não posso cantar. Canta, porque senão o YouTube, se eu botar o YouTube vai nos derrubar, então não vou botar. Ah, eu não vou cantar, porque senão a audiência vai nos derrubar. Não vou cantar, então. Então, vamos lá. Lúcia Matos, nossa 7ª temporada, episódio 64, se chama Encontro às Cegas. Olha que invenção, né? Que ideia de jirico que a gente teve. Mas esse negócio tá funcionando porque tá nos levando a conhecer os amigos dos amigos, que eram nossos amigos, e agora temos amigos novos. A gente começou com a nossa amiga Cláudia Betcher, Relações Públicas, sommelier de chá, ceramista e também joalheira. A Cláudia, né, foi a nossa primeira convidada lá em abril e nos indicou um amigo muito gente boa, que a gente conhecia das manchetes, violonista, compositor Ulisses Rocha, que a gente descobriu no papo também que é motoqueiro, né? E adora andar de barco. Por adorar andar de barco, inclusive o Ulisses nos indicou uma amigona dele, a Elisa Prato, que é especialista em planejamento, gestão de reputação de empresas, mas é casada com um capitão e adora andar de barco. Por isso vocês têm que escutar esse e assistir esse podcast que está muito bom. A Elisa nos indicou uma jornalista, consultora de empresas, professora, a Tati Maialins, que inclusive arranjou emprego depois de pegar uma carona com um mototáxi na Rocinha, no Rio de Janeiro, mas isso para saber tem que assistir. A Tati, por sua vez, nos indicou a Carol Minardi, uma engenheira de alimentos muito engraçada, que tem uma coleção de óculos linda e que nos sugeriu bater um papo com uma veterinária argentina que mora no Brasil e conheceu o marido também argentino em Santa Catarina, veja bem, a Letícia Levin. A Letícia Levin nos indicou a convidada de hoje, né? Pois é, e olha, eu vou dizer um negócio, tá? Nós vamos fazer uma festa dessa temporada, porque assim, o amor é lindo, foi a nossa temporada anterior, mas a gente tá descobrindo que a amizade rende muito mais frutos, eu acho, tá? Nossa! Porque ó, a gente vai fazer uma festa dessa, depois a gente tem que organizar uma festa em Porto Alegre, porque ó, vai ter violonista de luxo, Ulisses Rocha vai tocar para nós. Nós já fomos convidadas para ter um chá com a cara do Quase Sem Pauta, né? Um blend. A gente já foi convidada para ir para Ilha Bela, para andar de barco. Né? Com o capitão. Então, com o capitão. A Tati vai vir para cá junto com a Elisa, nós vamos dançar em cima das mesas. Olha, tá rendendo o negócio. E hoje, Lúcia... Mas cuidado, porque por enquanto a única médica é uma veterinária. Cuidado. Hoje a gente vai para o Planalto Central, Lúcia Porto. Hoje a gente vai para Brasília. Lugar melhor não há. A gente já foi para o Rio, para o Recife, para São Paulo, para Brasília. Todos os nossos convidados, mesmo estando longe, estão recebendo o cheirinho do Quase Sem Pauta, porque essa 7ª temporada, que fala de amizade, tem o grande e importante apoio da nossa querida e talentosa amiga Lu Rec do Santo Aroma, que está aqui, né? Está aqui. Está. A marca do Santo Aroma de Gramado, essa loja maravilhosa que criou para a gente um aromatizador de ambientes personalizado, que é uma delícia. Então, todos os convidados dessa nossa 7ª temporada estão recebendo em casa o aroma do Quase Sem Pauta, feito exclusivamente para a gente pelo Santo Aroma. Isso aí. Bom, então tá. Então, sem mais delongas, né? Vamos lá. Hoje, episódio 64 da nossa temporada Encontro às Cegas, a gente vai trazer uma amiga da Letícia Levin, que é amiga da Carol Minardi, que por sua vez é amiga da Tati Maialins, também amiga da Elisa Prado, muito amiga do Ulisses Rocha, amigo da sommelier de chás Cláudia Betcher, que por sua vez é a nossa amiga original dessa confusão aí. Bom, a Letícia Levin nos sugeriu um papo com a pessoa que a gente traz agora, a Lavínia Palma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Lavínia. Oi, gurias. Tudo bem? Muito bom estar aqui. Tudo bem? E vocês? Tudo ótimo. Bem, então tá. Legal. A gente, sem mais delongas, né? Como a gente falou, vamos apresentar aqui a Lavínia, que é gaúcha, mora em Brasília. A Lavínia é casada, é mãe da Júlia, que tem 6 anos.
é psicóloga clínica há 20 anos, veja bem, hein, ó. Ela pode fazer uma análise nossa para descobrir os nossos problemas. Não, melhor não. Não, hoje é feriado, hoje eu não estou trabalhando. A Lavínia está off. A Lavínia tem formação em psicanálise, em psicologia histórico-cultural, é especialista em psicologia clínica, pesquisa e trabalha com psicologia feminista, Lúcia Matos. Tu sabia que existia isso assim, tão segmentado? Não sabia. E quando a Letícia nos contou, eu fiquei super curiosa. Tô louca para aprender sobre esse assunto. Achei super interessante. Então, a Lavínia está aqui hoje e vai nos explicar isso e várias outras coisas, né? Exatamente. Então vamos começar com a única pergunta certa desse papo aqui, que é a primeira. O resto que vem depois ninguém sabe. Bem-vinda, Lavínia. Obrigada por estar com a gente hoje para bater esse papo. Eu quero te perguntar por que tu acha que a Letícia Levin te indicou para esse encontro às cegas com a gente. É porque tu é chetana como eu, estudou no melhor colégio de Porto Alegre ou não? Também. Olha aí. Tchau, Lúcia Porto. Sim, estou anchetana. Eu vou me vingar. Que time tu torce, Lavínia? Gremista, né? Grêmio. Não! 3-1. 2-1. O pessoal tá caindo da internet, tá? Vai cair na internet. Ah, meu Deus. Bom, falando um pouquinho mais sério, por que tu acha que a Letícia te indicou num podcast que é sobre amizade? E vocês moram tão longe, né? Hoje a gente mora longe, né? Mas assim, realmente a gente se conheceu no Anchieta, quando a gente tinha 11, 12 anos, né? Então somos amigas de infância. E tivemos altos e baixos, tivemos um momento que a gente estava um pouco mais distante, mas a gente nunca se desconectou, e é incrível, assim, porque desde que eu vim morar em Brasília, que faz 8 anos, já tô em 9, vou fazer 9 anos, a gente se aproximou muito, né, apesar da distância, eu e ela, né, assim, física, mas a gente se aproximou muito, e nós somos muito conectadas, e somos amigas de infância, e também, assim, né, acho que, como eu tenho participado, né, dado muitas entrevistas falando do meu trabalho, né, ela disse, amiga, vou te indicar para ti, é fácil, né, tu já tá bem familiarizada aí, dando muitas entrevistas, enfim. Mas realmente nós somos muito amigas, irmãs, né? Somos irmãs aí de vida, e aquela amizade que nada abala, assim, né? E essa nossa distância só provou isso, assim. A gente se fala muito, a gente se acompanha muito. Eu sou madrinha de um dos filhos dela, então é essa amizade da vida, esse amor eterno que a gente tem uma pela outra. Então, assim, ó, a gente vai falar bastante de amizade no programa, que é o que a gente curte, né, nesse momento, assim, falar. Mas explica, antes da gente entrar na história da amizade, o que tu faz? O que é essa psicologia feminista? Explica um pouquinho pra gente não sabe. Tá. Isso é uma abordagem, assim, que não está, né, comigo desde o início da minha formação. Eu comecei a estudar o feminismo em 2018, com uma professora aqui na UNB, né, que hoje é a referência, né, nesses estudos de gênero e saúde mental. E aí o meu mundo mudou, meu mundo virou, né, muitas mudanças profissionais e pessoais começaram a partir de então. E hoje eu me apropriei desse título, vamos dizer assim, né, que é ser uma psicóloga feminista. O que é a psicologia feminista, né? Não é militância, né? Eu não faço militância na clínica, né, que algumas pessoas pensam. A psicologia feminista, ela realmente hoje ela está dentro da academia, né? Então ela é um aparato teórico, né, que nada mais é do que olhar para o sujeito, né, entendendo que ele é um sujeito político, social, construído nessa cultura. Não existe uma teoria neutra, não existe essa neutralidade, né, então a psicologia feminista, ela é uma releitura, né, uma revisão, não é uma escola,
e sim uma forma de ver, né? E ela entende que principalmente as mulheres, né? Porque hoje é o meu público, né? Eu tenho uma clínica só de mulheres. Ela entende o quanto esse sistema patriarcal, né, impacta na construção da mulher, na saúde mental da mulher, entende historicamente o lugar da mulher, né, e propõe essa revisão teórica, né? É como se a gente dissesse assim, ó, tudo que foi construído até hoje, tudo que se entende sobre o que é ser mulher, todas as teorias da psicologia, né, que falam sobre o que é ser mulher, foram construídas por homens, né? As mulheres, né? Claro que temos mulheres teóricas, né, ao longo da história, mas houve um apagamento das mulheres. Então, a maioria das teorias que a gente consome hoje dentro da psicologia foram construídas por homens. E a psicologia feminista ela propõe essa revisão, essa crítica, né? Porque ela entende que não só a cultura produz o sujeito, mas produz também os profissionais, né? Então, aquilo que a gente aprendeu como profissional, né, também precisa ser revisado. Então, e Lavínia, como é que tu foi para essa especialidade? Como é que tu te deu conta que esse era o caminho que tu queria seguir? Foi algo que surgiu a partir de ti, pessoa, tá? Ou algo que surgiu a partir do que tu via e do que tu ouvia na clínica? Tá. Então, eu sempre atendi mais mulheres, né? Porque as mulheres, enfim, procuram mais a psicoterapia, e isso também tem tudo a ver com essa construção de gênero. Então, eu atendia mulheres, eu tive uma formação, assim, bem tradicional, né, da psicologia, com as teorias mais conhecidas, mais tradicionais, e eu escutava as mulheres, e eu tinha uma inquietação, porque eu percebia que o discurso das mulheres era muito parecido, né, e eu até brincava, assim, às vezes eu acho que elas combinam na sala de espera, né, vamos falar isso, né, porque entra uma, sai outra, e eram questões muito parecidas, eram sofrimentos muito parecidos, às vezes até as mesmas palavras. E aí eu sempre tive essa inquietação. E eu me lembro de querer estudar o que é ser mulher, mas muito à luz da psicanálise, né? E aí, como eu falei no início, em 2018, eu fiz uma disciplina como aluna especial no mestrado aqui na UNB, né, porque essa é uma outra história, mas enfim, até hoje eu não consegui entrar no mestrado ainda, virei mãe, mas isso, eu continuo lá, né, porque eu estou ainda na UNB estudando, né, mas não ingressei ainda formalmente, mas já fiz algumas disciplinas, e aí eu tive, em 2018, a honra, né, de conhecer essa pesquisadora, né, o nome dela é Valesca Zanello, hoje ela está bem conhecida com a questão da rede social, assim, ela realmente, o trabalho dela, né, ficou, assim, muito em alta, e ela, naquela época, ela estava lançando um livro, naquele semestre, que é gênero, saúde mental e gênero. Então, era uma coisa, assim, que pouco se falava ainda. E aí, o nome da disciplina era esse, né, era saúde mental e gênero. E ali me caíram muitas fichas, né, eu me lembro, assim, que eu saía extasiada das aulas, né, e aí eu comecei a entender, assim, não, peraí, então, tudo isso que eu vinha questionando tem um nome, existe. E aí eu conheci colegas, né, também, que estavam estudando isso, que tinha uma colega, por exemplo, que ela estava fazendo o mestrado dela nessa temática, né, da psicoterapia feminista, né, trazendo todo o histórico da psicoterapia feminista, que começa nos Estados Unidos, na década de 70, eram trabalhos muito em grupos, né, não era nesse formato da psicoterapia individual. No Brasil, a gente tinha algumas mulheres também feministas falando sobre isso, mas a gente teve a ditadura nessa época, e aí eu me dei conta, e eu me lembro que um dia eu virei para essa colega e perguntei, então existe a psicoterapia feminista, existe uma psicoterapia feminista? E ela me falou, claro que existe. Essa colega, depois a gente fez cursos junto, a gente trabalhou, fez projetos juntas,
Então, foi ali em 2018, né, que esse universo se abriu para mim. E aí, eu comecei a estudar essa temática do feminismo, né, aliado à psicologia, né, porque isso não só é possível, essa psicologia feminista, como ela é necessária. Né? Ela é necessária, porque senão a gente ali, enquanto psicoterapeuta, a gente vai estar reproduzindo, né, violências que as mulheres sofrem, né, nas nossas falas, né, reforçando, então, todos esses estereótipos, toda essa cultura, né, opressora, que foi isso que a gente aprendeu. Então, algumas falas das mulheres, se a gente não tiver essa crítica, a gente vai estar sendo essa pessoa que vai estar reforçando isso. E aí, então, em 2020, quando começou a pandemia, eu já estava falando sobre isso na rede social, mas de uma forma muito tímida ainda, porque eu não me autorizava, né? Não, eu posso me dar este nome, isso é ético, né? Isso é militância, como é que funciona? E aí eu comecei a conhecer algumas colegas que também estavam falando sobre isso, e a gente criou um grupo, e a gente se encontrou na rede social, e aí eu fui me apropriando, porque eu fui vendo que algumas colegas também estavam se colocando dessa forma. E aí toda uma discussão, né, da questão ética, e sim, né, a gente não só pode ser uma psicóloga feminista como deve, né, porque o código de ética prevê isso, né, que a gente tem que olhar para o sujeito, que é esse sujeito construído nessa cultura, e levar em consideração todas essas questões, né, de gênero, raça e classe, como construtores de sofrimento, né, como construtores de identidade. Então foi isso. Então não foi uma coisa que né, eu já tinha essa inquietação, e ao ver esse conteúdo, eu atravessei esse portal, como eu falo. E 2020, como teve a pandemia, as pessoas começaram a acessar muito, né, a rede social, e aí eu já estava lá falando sobre isso, assim. E aí foi incrível, porque quando eu comecei a escrever sobre isso, muitas mulheres, né, começaram a se identificar demais, assim, né, é isso que eu sinto, é assim mesmo. Então, gerou uma conexão, assim, imediata, né, e até hoje, sempre que eu faço algum conteúdo, né, eu recebo muitas mensagens, né, de mulheres dizendo, nossa, é exatamente isso que eu sinto, é assim, é isso mesmo, né, e como eu sempre falo, a gente entender, e isso a psicologia feminista trabalha demais, né, é a gente entender que o nosso sofrimento enquanto mulher, ele não é individual. Isso traz um alívio enorme, né, porque a gente fica assim, não, será que eu sou o problema? Será que eu sou a louca? E aí quando a gente escuta outras mulheres falando exatamente o que a gente está vivendo, a gente desindividualiza, né, a gente coletiviza o sofrimento. A gente diz, não, peraí, então é isso, o meu sofrimento tem um porquê, tem um motivo, eu estou entendendo de onde ele vem, né? Não é uma falha minha, não é uma incompetência minha, tem uma coisa que nos traz até aqui. E é muito bacana porque hoje tu tem muitas seguidoras nas redes sociais, né? O teu Instagram bomba, tu dialoga muito com essas outras mulheres que estão espalhadas pelo Brasil, usando a tecnologia. Inclusive, aliás, tu clinica só online, né, Lavínia? Só online. Tem clínica? Não, eu tinha, quando começou a pandemia, né, e aí eu fechei o consultório, né, eu tinha um consultório, fechei, e comecei a atender só online, e foi incrível, assim, para mim a pandemia foi... né, com tudo, a gente sabe, obviamente, mas assim, eu tive um ganho enorme, né, nessa questão, assim, do alcance que meu trabalho teve, né, porque antes era isso, né, era só atendimento presencial, eu atendia pessoas que estavam aqui em Brasília, né, e hoje, realmente, esse trabalho alcança muitas mulheres, né, e a possibilidade da gente escolher uma profissional, né, que realmente a gente se identifica, e não, é só, né, tem pessoas que moram no exterior, ou pessoas que moram em cidades pequenas, né, e o quanto essas mulheres podem acessar, né, essa profissional que faz sentido, assim, então, realmente a possibilidade, né, do acesso, assim, então, muito bacana, assim,
o que eu percebi, como eu vi, assim, o trabalho chegando em muitos cantos do mundo, assim, né? Isso é muito legal. Tu fala muito, né, nessa questão das mulheres, no feminista, nesse se encontrar, assim, né, nos mesmos problemas, inquietações e tal. Tu só atende mulheres? É uma opção? Ou aconteceu? Eu sempre atendi mais mulheres, né? E durante um tempo eu ainda tinha alguns homens que eram, como eu falava, assim, né, remanescentes de um outro momento, né? Mas quando eu comecei a me posicionar, né, como psicóloga feminista e falar só para mulheres e falar da dor das mulheres, né? Sim, só mulheres começaram a me procurar e os homens que eu atendia, aos poucos, né, foram saindo, foram parando. Então, hoje, sim, a minha clínica é 100%, né, de mulheres e só mulheres me procuram. Então, E assim, tu já sofreu preconceito por isso, Lavínia? com Porque o mundo certeza, é machista, né? O mundo é machista, né? com certeza. Já sofri preconceito, por isso que eu disse assim que, né, foi um processo para eu me colocar nesse lugar. Mas assim, já sofri preconceito, já fui ofendida, né, na rede social, por homens e por mulheres, né? Mas assim, isso passa a ser, isso é pequeno, assim, né? Pelo tanto de mulheres que eu sei que eu ajudo, né? Não só na minha clínica, como seguidoras, né? Mas, enfim, é como tu disse, né, Matos, o mundo é machista, e além disso, o mundo é misógino, né, então é muito fácil, né, as mulheres serem atacadas, ofendidas, porque nessa estrutura social, né, que é o patriarcado, que é essa estrutura que a gente vive, né, a misoginia está presente, né? E a misoginia, ela nada mais é do que o ódio contra as mulheres. Essa é a definição da palavra misoginia, né? É ódio às mulheres e tudo que é feminino. Então, as pessoas odeiam as mulheres, né? Muitas vezes, e principalmente mulheres que estão ali falando, aparecendo, questionando, né? Então, sim, eu tenho certeza que muitas vezes, né, as ofensas que eu recebo, né, é simplesmente por ser uma mulher. E é muito incrível isso, né? Quando a gente vê que são as próprias mulheres que muitas vezes fazem isso sem se dar conta do que elas estão fazendo, né? É completamente surreal. Agora, uma outra pergunta aqui. O teu trabalho é esse atendimento, né? Online, mas imagino que seja bem próximo, né? Porque são questões muitas vezes muito fortes, assim. Mas tu tem um outro trabalho que a gente acha muito bacana também, que é um trabalho mais educativo, que é essa tua questão aí do Clube dos Livros Infantis, né? Minha Pequena Feminista. De onde veio essa ideia, Lavínia? O que é isso? Então, é lindo, né? Mas a ideia não é minha, né? Eu fui convidada a trabalhar, né, nesse projeto. Então, as gurias, eu acho que elas são de Curitiba, se eu não me engano. É um clube de assinaturas, né, de livros infantis. E aí a gente trabalha com 4 faixas etárias, né? E aí os livros são escolhidos de acordo, né, seguindo essa temática feminista, o que seria, então, né, uma leitura feminista, uma educação feminista, né? Seria a gente traz livros, né, que falem, por exemplo, assim, que tenham sempre protagonistas femininas, né, sempre as protagonistas são meninas dos livros, e são livros que vão falar sobre desconstrução dos estereótipos de gênero, empatia, empoderamento feminino, diversidade. Então, são livros, por exemplo, consentimento, educação em sexualidade, né, consentimento em relação ao corpo. Então, são livros que vão ter sempre esse objetivo, né, de tá não apenas trazendo um entretenimento, mas mostrando, né, para as crianças, porque o clube é para meninos também, né, novas possibilidades, né, porque a educação feminista, ela fala sobre isso, assim, a gente olhar para as pessoas como sujeitos, né, não como homem e mulher, né, mas como pessoas então a gente
os livros têm esse objetivo. E aí, o que eu faço no clube, né? Eu ajudo a selecionar esses livros, né? Que é um trabalho super difícil. E aí eu escrevo cartas. Hoje eu já não escrevo todas, né? Teve uma época que eu escrevia para todas as faixas etárias, né? Que vai até 12 anos. E escrevo cartinhas que vão junto com o livro, e a carta ela traz alguma reflexão para os pais, né? É uma espécie assim de orientação para os pais. Ó, nesse livro tem essa temática aqui, né? Para que os pais, na hora da leitura, possam pegar o gancho daquele livro lá, daquela leitura, e fazer aquela discussão com a criança, né? E propor fomentar um pensamento crítico mesmo, né? Um questionamento, né? Porque na verdade esse é um trabalho também dessa educação feminista, né? A gente poder questionar por que tem que ser assim, né? Por que meninos jogam bola e meninas brincam de boneca? Por quê? Não dá pra gente, não tem outras formas, né? A gente tirar dessa naturalização, não, porque é assim, né? Porque menino é assim, menina é assado. Não, porque menino, a gente escuta muito, né? A gente escuta muito isso. Azul e rosa, né? Azul e rosa. Não, os meninos são mais agressivos, né? As meninas são mais calmas. Não, isso são construções, né, de gênero. Então, a gente precisa questionar por quê? Por que será que meninos são mais agressivos? Ou eles são socializados para isso, né? Demais, isso aí eu não conhecia esse trabalho desse clube. É muito bacana, né? Olha, por isso que a Letícia se indicou, né? Não, muito bom esse papo contigo, muito bom. Tá, mas vamos voltar lá para a Letícia agora. Eu quero saber do Colégio Anchieta para o mundo. Como é que tu foi parar em Brasília? Tu te formou aqui em psicologia? Tu foi profissionalmente? Por que tu te mudou para aí? Tá. Sim, eu me formei aí, morei em Porto Alegre a vida toda, trabalhei aí, né, trabalhava em clínica aí, tinha consultório, trabalhei na prefeitura, trabalhei na assistência social um tempo aí em Porto Alegre, e aí eu vim para Brasília para casar, né, resumindo é isso, assim. E que isso também é a história de muitas mulheres, né? Porque normalmente são as mulheres que vão até os homens, né? Que abrem mão, né? Exatamente, exatamente, né? Então eu conheci, eu tenho a minha irmã que mora aqui, né? A Letícia. E aí ela estava casada aqui, ela trabalhava aqui, estava casada aqui, e aí eu conheci no casamento dela, um pouco antes dela casar, a família do marido dela, né? E acabei conhecendo, então, um dos irmãos do marido dela, e aí a gente começou a namorar, e eu vim para casar com ele, né? Então, eu sou casada com o cunhado da minha irmã. Não acredito. Não, peraí. As duas irmãs são casadas com dois irmãos? Com dois irmãos, exato. Eu sou cunhada da minha irmã. Minha irmã é minha cunhada, né? Ah, meu Deus. A gente brinca que a gente faz economia de sogra. Era isso que eu ia dizer. Olha, essa eu nunca tinha visto. Muito legal. Gente, mas vocês são muito próximas, então, né? A gente e aí a gente tem cada uma filha, né? A filha dela vai fazer 7 e a minha tem 6. Então, elas também são muito próximas, né? Elas têm a mesma idade, e aí elas são primas dos dois lados, né? Assim, elas são primas por parte de pai e parte de mãe. Então, eu vim para... Tem economia de tio, de sogra, de sogro. Nossa, muito legal. Que função isso? É uma função. As pessoas, quando a gente conta, as pessoas, ai, que legal! Sim, é legal, mas assim, dá um trabalho, né? Porque as coisas ficam muito próximas, né? Então, assim, às vezes, assim, fica meio tenso, mas é ótimo, assim, né? E a minha irmã, a gente sempre foi muito próxima, né? Eu tenho 2 irmãs, eu tenho uma que mora em Porto Alegre também, então, assim, sou muito apaixonada pelas minhas irmãs. E aí, quando teve essa possibilidade de vir para Brasília, né? A minha irmã morando aqui, eu, né, me joguei, assim, não, vamos lá, né? Então, não tinha filho na época, né? Morava sozinha em Porto Alegre, e aí vim, na cara e na coragem, assim, né? Hoje eu acho que hoje, inclusive com toda essa minha crítica feminista, né, possivelmente eu não faria mais isso, assim, né, porque
Como assim? Vou largar minha vida por causa de um homem? Mas, em compensação, isso aí te abriu um outro caminho, né? Que talvez em Porto Alegre não te abrisse, né? É, Porque, às vezes, quando não, a gente vai morar fora, a gente tem um outro olhar sobre as coisas, assim, né? é, A gente se permite, assim, um olhar diferente, eu acho. e como Porto Alegre, a gente vive muito, tem essa coisa assim, mesmo sendo uma capital, uma cidade grande, assim, mas a gente fica ali naquela bolha, assim, né? E Brasília é um lugar que tem gente do Brasil todo, né? Então não tem aquele ranço, assim, cultural, né? Aquela coisa que todo mundo segue aquela cultura. Aqui é meio que cada um por si, assim, né? Então, mas o que eu acho que realmente foi o divisor de águas para mim aqui em Brasília, né, foi esse acesso à Universidade de Brasília, né, porque é isso, assim, a UNB, ela é uma referência hoje, e a gente tem grupos de pesquisa nessa área, né, de gênero, saúde mental, da mulher, né, do trabalho feminino, né, então, que eu não sei como que é em outros estados, mas, assim, a UNB é um lugar, né, uma universidade né, que tem liderado muitas pesquisas nessa área, assim, né, então, Desde realmente, quando que tu mora aí? Há quanto tempo? 2000, 2014. E como é que 2014, tu mantém a tua amizade com a Letícia, assim? Porque a Letícia falou de ti com muita proximidade, né, Lúcia? Foi muito próximo, assim, a impressão que me dava é que, tipo assim, sei lá, toda semana vocês estavam almoçando juntas, assim, era o É, papo, foi que a gente entendeu, É. né? porque é isso, assim, a gente toda semana, a gente não almoça juntas, mas a gente se fala muito, né? Então, a proximidade, eu acho que é muito essa coisa da conexão mesmo, né? Do amor, daquela sensação, assim, de que tu encontra a pessoa e parece que tu viu ela ontem, né? É isso que, quando eu vim morar aqui, né, como eu falei lá no início, a gente, por incrível que pareça, a gente se aproximou muito, né? E a gente realmente, assim, mesmo que a gente não acompanhe, o que está acontecendo no dia a dia, mas sempre que a gente se fala, é como se a gente nunca, como se a gente estivesse se vendo todos os dias, assim. Então, a gente realmente, acho que a maturidade, né, nos trouxe isso também. Quando eu vim morar aqui, assim, foi muito difícil, muito, eu sofria demais, demais, eu ia para Porto Alegre, eu voltava assim deprimida, e eu me lembro que eu às vezes eu fechava o olho, eu me imaginava assim, eu ia lá para a Redenção, sabe assim, eu ficava parecia que eu estava em Porto Alegre, em alguns lugares, aquelas memórias assim que a gente tem, e aí eu me enxergava na Redenção, eu me enxergava caminhando ali no Bonfim, eu me enxergava na Encol, eu me via, eu dizia assim, parece que o meu fantasma, minha alma tá lá, né, e aí a Lê, ela foi sempre essa conexão com Porto Alegre, assim, né, e ela sempre me dizia assim, Vina, né, que é meu apelido, Porto Alegre, ela é muito engraçada. Porto Alegre tá igual, como quem diz assim, tu não tá perdendo nada, não te preocupa. Porto Alegre tá um saco, tem as mesmas coisas de sempre, não tem nada demais acontecendo, fica tranquila aí. Fica na boa. Mas vamos fazer uma reflexão aqui, Lúcia Matos, aproveitando que a gente tem uma especialista na mente humana, né? Ai, pra que ver medo. Ai, quando eu falo isso, assim, ela já fica com medo. É. Mas veja bem. Lúcia Matos teve um momento da sua vida que se mudou de cidade também, né? Ela foi morar no interior de São Paulo, aí, em função de trabalho. Na cidade mais quente do mundo. São José do Rio Preto, mais conhecida como Céu Preto, de acordo com o Valentim, filho da Matos, porque chovia muito e ficava escuro. E nessa época que a Matos estava lá, como a gente se falou, né, Matos? A gente se reaproximou, na verdade. A gente não estava mais tão assim, se vendo tanto em Porto Alegre. Porque eu não me relaciono muito com esse pessoal do Anchieta e gremista, entendeu? Eu sou de nível, eu sou outro nível, entendeu? Então, a gente se reaproximou. Foi uma coisa muito interessante, eu acho. Isso que tu falou da história do estou me sentindo em alguns lugares, eu me lembrei de uma coisa que eu fazia, que a Matos gostava. Eu mandava para ela uns vídeos entrando naquela farmácia que tem as marcas em azul, assim, né? Toda aquela. Como eu sinto saudade dela. E daquele supermercado também, maravilhoso. O supermercado também.
A Lúcia Porto ia no supermercado do Esquilo e fazia vídeos andando pelos corredores e me Estou aqui. mandava. E eu ficava Então, emocionadíssima com aquilo. Pra tu ver, né, como a gente sente falta das coisas. O vídeo num corredor do supermercado, acho que ela chorava lá em Rio Preto. Isso. Exatamente. Não, e a Lê, ela foi muito, é bem isso, assim, ela sempre ela sempre me acalmava, assim, nesse sentido, né, como quem diz assim, tá tudo igual aqui, né, tu não tá perdendo nada, né, vai aí, vive a tua vida, né, mas realmente, assim, a gente se aproximou muito, né, nesses últimos anos, e sempre muito amor, né, quando a gente se encontra, e aí ela dizia assim pra mim, porque teve uma época, quando as passagens não eram tão caras, né, que eu ia muito para Porto Alegre, eu ia assim a cada 2, 3 meses. E ela dizia, amiga, quando tu morava aqui, a gente se via assim também, a gente não, né, eu tô ocupada, tu tá ocupada, igual a gente não se via. Então ela estava sempre tentando, assim, né, me dizer que não tinha problema eu estar morando tão longe, que não fazia tanta diferença, né. Isso é legal, mas agora assim, ó, então vamos te fazer uma pergunta. Depois de todo esse nosso resumo, né, a tua história de vida, a tua ida para Brasília, essa confusão familiar aí do Natal, que todos os parentes, tudo reunido sempre, né, em todas as mesas, vamos te fazer de presente, né? Total, né? Não, assim, nós vamos na casa de quem? Na casa de todo mundo, é uma casa só, coitado do dono da casa que recebe todo mundo, né? Vamos te fazer a pergunta pro final, assim, já. Quem é que tu vai nos indicar para bater um papo conosco aí, depois que tu descobriu essa loucura aqui que a gente quem é que tu vai trazer para fazer o encontro às cegas conosco aí, Lavínia? Tá, bom, né, pela minha fala aqui, né, não poderia pensar em outra pessoa senão a minha irmã Letícia, né, que é a responsável, uma das responsáveis, uma das culpadas por eu estar aqui nessa cidade inóspita e seca, né, que é Brasília. Então ela é a culpada por tudo isso, né, porque começou com ela, né, então... Ué, tem Letícia na tua vida, né? Porque uma te indicou e tu tá indicando outra. Tem Letícia. Uhum. Então eu vou indicar ela, né? Porque é isso, assim, ela tem sido, né, a minha família aqui, desde que eu vim para cá, né? Minha família, minha base, minha amiga, minha irmã, minha cunhada, me arranjou o casamento, né? Minha cunhada, né? Então não tinha como ser diferente, assim. E ela também, por ser jornalista, né? Quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a me consolidar ali na rede social, né, já dei muitas entrevistas, enfim, então ela também entra nessa parte, assim, né, como minha assessora, né, e ela me dá várias dicas, né, quando eu comecei a me colocar lá no Instagram, ela vinha e dizia, olha, tu tá falando assim, isso aqui tu tem que cuidar, né, quando faz alguns contatos, às vezes eu passo o telefone dela, quando alguém me convida para dar alguma entrevista, algum veículo maior, assim, aí, não, fala com a minha assessora, né, eu tenho uma assessora. Que fino, olha, meu Deus, ela indicou a irmã, a amiga, cunhada e assessora de imprensa. Tudo na mesma pessoa. É isso que eu chamo de toco, hein, Lúcia Matos? Tem que explicar o que é toco. Multitoco. Aí tem mais uma coisa, nós somos comadres também, porque ela é madrinha da minha filha e eu sou madrinha da filha dela. Então tem mais um papel aí, né, que é o de comadres, né? Então a gente é realmente muito, muito próximas, assim, né? A gente sempre diz que a gente é irmãs de alma também, né? Muito legal. Que bacana, né? Muito legal. Adoramos te conhecer um pouco dessa história bonita tua. Já está rodando aqui embaixo, psicóloga Lavínia, @psicóloga Lavínia, para você ir lá conhecer o conteúdo da Lavínia Palma no Instagram. É muito bacana, olha, eu virei fã. Vou te entrevistar na rádio, depois que esse podcast for pro ar, eu vou te roubar. Não, olha só, eu acho que essa rádio não está funcionando, está roubando todos os entrevistados. Mas vou mandar... muito bom. Eu adorei. Vou mandar uma nota fiscal para essa rádio aí, chega. Adorei teu trabalho, Lavínia, a tua história. Obrigada por estar com a gente e por indicar a tua irmã. Mais uma Letícia e mais uma jornalista nas nossas vidas, hein, Lúcia? Não. Tá bom, jornalista, tá bom. Lavínia, muito obrigada.
Com certeza o pessoal vai gostar muito dessa história aí, porque tem coisas muito bacanas. Obrigado, valeu, até a próxima. Valeu, até a próxima. Obrigada, Cris. Tchau, tchau. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.